Olá, a TV Folha começa agora mais um programa da série de entrevistas com os formuladores dos programas econômicos dos pré-candidatos à presidência da República. O nosso entrevistado de hoje é o economista Márcio Pockmann. Ele é professor da Unicamp e presidente da Fundação Perseu Abramo. Ele é um dos formuladores do programa econômico do PT. O Márcio Pockmann foi também presidente do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Eu estou aqui para entrevistá-lo com a Alexa Salomão, que é editora do Caderno Mercado, Caderno de Economia da Folha de São Paulo. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Muito bem. Vamos lá. Márcio, a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte, existe uma diferença clara que a gente pode identificar entre o que ocorreu nos primeiros anos do governo Lula e depois no governo Dilma Rousseff, né? A gente teve nos primeiros anos do governo Lula, uma situação de superávites primários altos, né, de economia para pagamento de juros da dívida, e a economia se estabilizou, a inflação caiu, houve um período de crescimento bastante forte que foi usada aí essa arrecadação para implementar políticas distributivas de renda. No governo Dilma a gente viu uma inflexão disso, os superávites caíram, e houve uma intervenção maior do Estado, maiores incentivos para empresários, etc. Na formulação do programa que vocês estão elaborando agora, o que prevaleceria desses dois caminhos aí? Bem, eu começaria dizendo que a construção do programa Lula Presidente, ele partiu justamente de uma avaliação do que foi a experiência dos governos liderados pelo PT, de 2003 a 2016. Né? Então foi feito um conjunto de discussão que envolveu o presidente Lula, o presidente Dilma, ex-ministros, enfim, personalidades, estudiosos, que nos permitiu ter um balanço a respeito da nossa experiência longeva, eu diria assim, e que somente foi interrompida por um ato arbitrário. Nós entendemos que essa experiência ela tem, eu diria assim, acertos, pontos de vista estratégicos, tem erros pontuais. Então essa avaliação ela é muito importante para que nós possamos, na verdade, olhar o Brasil a partir desse momento, entendendo o que era o Brasil aí há 15 anos atrás. A realidade do Brasil do início do século XXI é muito diferente da situação que nós nos encontramos hoje, né? Nós tivemos, digamos, durante o governo do presidente Lula, uma grande preocupação com a demanda, porque vínhamos de um país de baixo dinamismo econômico e com uma carência, inclusive, de investimento. Então, isso nos permitiu, de certa maneira, introduzir uma política que buscasse a expansão econômica com distribuição de renda e aprofundamento democrático. A crise global de 2008 e 2009 colocou elementos que não estavam presentes anteriormente, elementos de restrição do ponto de vista do crescimento, não apenas de natureza interna, mas também externa. E a política da presidenta Dilma, de certa maneira, se diferenciou quando ela, na verdade, deu um impulso maior na oferta, a preocupação com a oferta, uma vez que o estímulo à demanda, a expansão do poder aquisitivo, terminava fazendo com que houvesse vazamento do consumo e da renda para o exterior, uma vez que você não tinha uma estrutura de oferta para atender suficientemente a elevação do consumo, especialmente bens industriais, né? Então, eu diria assim, são formulações distintas, relativas a experiências, realidades muito diferentes. O que nós vamos encontrar agora é um país muito mais complexo. Nós estamos diante de uma crise profunda, nós estamos ainda, infelizmente, prisioneiros de uma armadilha recessiva. Nós não tínhamos isso em 2002, agora há uma armadilha recessiva, a economia caiu como se fosse a letra L, ela caiu e permaneceu, ao nosso modo de ver, num patamar muito baixo, ou seja, os sinais de recuperação basicamente estão circunscritos à produção agropecuária, quer dizer, a indústria e serviços reagem muito pouco. Então nós não estamos identificando, na verdade, a possibilidade de prosseguir com essa política econômica. Pelo contrário, é um programa de forte oposição à política econômica e social que está desse governo, e o objetivo de imediato é um forte programa de emergencial, para enfrentar os problemas do baixo dinamismo do país. Nós não temos frente de expansão, estamos diante de um aprisionamento da renda disponível, né? E a dramaticidade do problema social, o desemprego que atinge 1 a cada 3 brasileiros que procuram um trabalho, aumenta a pobreza e assim por diante. Então,
estrategicamente é um plano emergencial para poder levantar o país e começar, na verdade, a introduzir um programa de mudança estrutural. Mas o plano emergencial se faria com que recursos, por exemplo? Porque agora a gente tem essa situação também de compressão do gasto, né? O país está com um déficit aí recorrente nas contas, né? Bem, a recuperação que nós estamos trabalhando é uma recuperação de 2 planos. O primeiro plano é aumentar a renda disponível para o consumo e o outro é destravar o investimento público e privado. No que diz respeito a ampliar a renda disponível, ela passa, em primeiro lugar, né, pela redução do custo e difusão do crédito. O custo do crédito ainda é muito caro no Brasil e ele está praticamente circunscrito, aprisionado. Então, se você amplia as possibilidades de barateamento do crédito e sua ampliação, nós temos possibilidade de reduzir não o problema do endividamento, mas também abrir a possibilidade de endividamento adicional. Segunda linha de atuação está relacionado a nós termos a possibilidade de recuperar as obras que estão paralisadas. Nós temos uma série de obras paralisadas, inclusive grandes obras que faltam relativamente muito pouco de recursos, que poderiam, de certa maneira, ajudar a dinamizar a atividade econômica no plano nacional, mas também no plano local de pequenas obras nos municípios. E a terceira possibilidade de ampliação da renda, estamos dizendo assim, está relacionado à redução de impostos, especialmente os impostos que tributam a base da pirâmide social brasileira, que é aquela que tem uma maior propensão a consumir. Não é? Marcos, só para entender. Isso na coisa da liberação da renda. Três tópicos que você colocou aí. A taxa básica de juros já está no patamar bastante... Está historicamente no menor patamar que já se viu. Nominal, e ainda assim, real muito caro. Mas uma ainda das mais assim, caras do mundo. Os bancos não acompanham. A própria Por causa do spread, né? Então, onde é que está? Como é que você muda esse cenário? Como é que você muda essa aritmética? Porque nós temos todas as condições para isso já ter caído e não cede. Na realidade, o spread não caiu. Essa aqui é a verdade, né? Bom, do ponto de vista, então, da redução do crédito, eu diria assim, medidas tributárias, porque hoje parte importante do spread tem a ver com tributo, 40% do spread tem a ver com inadimplência, tem um problema sério de inadimplência, mais de 60 milhões de pessoas, então isso cria um risco adicional para a questão do spread, né? E tem a ver com a competição bancária. Então, eu diria assim, nós temos que trabalhar nesses três itens que podem, de certa maneira, viabilizar a queda do spread e a redução da taxa de juros, em termos reais, sobretudo. Agora, a questão da competição bancária, né? O governo Dilma tentou, né, com o aumento da oferta de crédito dos bancos públicos, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, passaram até a ser preponderantes ali em algum momento, né, na concessão de créditos, e aí a inadimplência veio muito alta e hoje está no caminho inverso, né? Os bancos públicos estão refluindo um pouco esses empréstimos. Isso foi tentado de uma certa maneira ou não? Veja, nesses mais de 2 anos do governo do Temer, o que nós temos visto, basicamente, é as empresas estatais e bancos públicos operarem como se fossem privados. A própria Caixa Econômica vem tendo lucratividade extraordinária, na verdade, expulsando a população de baixa renda, reduzindo o número de agências, de tal forma que esse é um sentido de banco público que nos leva a questionar qual a sua razão de existir. Quer dizer, o banco público tem uma finalidade muito diferente do banco privado, assim como a empresa estatal. O fato concreto é que, de certa maneira, os bancos públicos podem exercer, sim, ajudar na competição, nosso ferramenta da competição, por oferta de crédito, por redução de custos. Agora, os bancos, de maneira geral, sobretudo os públicos, operam em situações mais anticíclicas, não necessariamente em normalidade. Mas nós estamos vivendo um problema grave, que não vejo saída. Depois de 2 anos, a situação das finanças públicas estão piores do que estavam, não é? Você tem praticamente o desmoronamento dos setores econômicos fundamentais do Brasil, a cadeia do petróleo e gás, o setor da construção civil, a indústria naval, entre outras. Quer dizer, essa política está gerando um quadro muito desfavorável, não é? Então é preciso fazer uma orientação profunda. E ela começa justamente viabilizando a disponibilização de maior renda das famílias. Esse é um passo inicial. Como o Canzinha falou, hoje o próprio governo não tem recursos. A situação fiscal é completamente diferente. Como é que você baixa impostos também num ambiente como esse? Então,
A nossa experiência de governo, de 2003 2016, nós não tivemos aumento da carga tributária bruta. Oscilou uma hora para cima, uma hora para baixo, mas não houve aumento. Então, não há nossa predisposição de aumentar a carga tributária bruta, né? É óbvio que, infelizmente, atualmente ela se encontra 2 pontos percentuais abaixo, mas seria basicamente manter a média. O fundamental que nós estamos trabalhando do ponto de vista tributário é a mudança da composição do tributo. Mudança da composição da carga tributária. Você não necessariamente aumenta a carga tributária bruta, mas você muda a composição de quem paga impostos. Então, reduzir impostos da base da pirâmide social, isso para nós é fundamental. O que vem acompanhado, evidentemente, de aumento de tributos para segmentos que estão imunes a essa tributação, e de várias possibilidades do ponto de vista da tributação direta. Podia dar exemplos? Hã? Podia dar exemplos? Sim, claro. Tem desde uma parte da segmento da sociedade que estão imunes à tributação, que são os lucros e dividendos, por exemplo. Eles já eram tributados até 1995, se não falha a memória, né? Hoje, só nós e a Estônia, se não falha a memória, que também são países que não tributam. Então, você tem aí um espaço importante. Na questão do imposto de renda, já que estamos comentando sobre ele, quer dizer, a nossa expectativa é que até 5 salários mínimos, por exemplo, assalariados até 5 salários mínimos, não venham pagar impostos, né? Sejam isentos. Então, nós estamos trabalhando nessa modalidade, não elevação da carga tributária bruta, mas a mudança na composição da arrecadação. Márcio, uma crítica meio pesada que se faz às vezes à esquerda é o seguinte, que a esquerda considera que dinheiro nasce em árvore, né? Que tem recursos para tudo, etc. E o que a gente vê hoje no Brasil é uma situação de extrema gravidade do ponto de vista orçamentário, né? Os cálculos que se fazem aí, calcula-se entre 250 e 300 bilhões de reais por ano que o Brasil precisaria para pelo menos estabilizar essa trajetória da dívida pública, né? Durante o governo Dilma, nessa toada anticíclica aqui, foram criados dezenas, acho que até 2 centenas de incentivos, né, nas mais variadas áreas, etc., que não deram resultado. A economia caiu 7% nos 2 anos acumulados depois da saída da ex-presidente. Quer dizer, queria entender um pouco melhor, né, como é que serão gerados esses recursos para fazer essa política anticíclica nesse momento. E como é que você responderia à afirmação de quem está do outro lado, que diz o seguinte: não, primeiro a gente precisa fazer o ajuste fiscal pesado para que retome a confiança dos empresários, dos agentes produtivos, para que aí sim possa ser gerada medidas de gastos, etc., né? Começando de trás para frente, esse é o discurso que a gente ouviu há mais de 2 anos atrás, não é? Precisava tirar a presidenta Dilma, que naturalmente viriam a expectativa dos empresários, tá certo? Mudando a política econômica, que seria aquela política econômica dos sonhos do mercado financeiro, não é? Nós teríamos a volta do crescimento e a resolução do problema fiscal. Esse enfoque no enfrentamento fiscal, sem, na verdade, a economia voltar a crescer, a nosso modo de ver, é um equívoco. É isso que está, na verdade, levando a economia brasileira para um buraco jamais visto, né? Portanto, nós partimos do pressuposto que a economia precisa voltar a crescer. Por isso, esse programa é emergencial a começar 1º de janeiro. Tem que dar resposta aos pobres, aos miseráveis do país. Então, estou lhe dizendo, é possível fazer ações dessas que eu estava lhe dizendo. A questão tributária, tá certo? Isso é evidente. A questão do crédito, não vejo razão que isso possa impossibilitar, porque a ideia do plano emergencial são medidas que não necessariamente necessitam da aprovação do Congresso, porque até talvez os 2 primeiros meses o Congresso estará envolvido com as suas questões próprias de sucessão. Então, emergencialmente, começar o governo com ações concretas. Eu digo assim, do ponto de vista da retomada do investimento, nós temos as reservas internacionais, há vários estudos, né, que mostram que há um excesso de reserva. Vários países, entre eles a China, por exemplo, reduziram as suas reservas. A China vem usando para investimento, por exemplo, a compra de ativos de outros países. E nós entendemos que há um espaço das reservas que poderiam, na verdade, compor um fundo de investimento em infraestrutura. Então, nós temos aí um outro elemento que não necessariamente está associado à questão fiscal de maneira imediata. O país dispõe dessa possibilidade. Quanto das reservas? Então, vai depender um pouquinho de qual o tamanho que as reservas estarão, né, em dezembro desse ano, porque o próprio governo vem, de alguma forma, utilizando-as. Mas, pelos vários estudos de diferentes fontes de investigação, nós acreditamos que alguma coisa em torno de 10% do tamanho das reservas seria suficiente para, num fundo que combinasse outros recursos, tá certo? Numa operação que viabilizasse a retomada do investimento estudo no Brasil, que é fundamental como base de retomada do crescimento.
Qual a posição de vocês em relação às reformas, em particular da Previdência? Vocês fariam uma reforma da Previdência? Nós temos feito, né? A experiência do PT, inclusive, foi fazer reformas. Isso não foi nada simples, inclusive um partido saiu de dentro do PT em função das decisões que o partido tomou. Nós trabalhamos, e por isso talvez a crítica contundente ao PT, a lambança que o Temer fez, porque ele confundiu os vários regimes, né? Nós estamos falando, a partir da Constituição de 88, do sistema de seguridade social, em que a Previdência é um dos componentes. O que o Temer fez, projeto confuso, foi justamente misturar regimes próprios, né, com regimes gerais. Isso criou uma confusão e uma reação inegável. A nossa tradição, digamos assim, se é que pode falar em tradição, é justamente de fazer mudanças que aperfeiçoem o sistema. Fizemos isso com o presidente Lula, com o presidente Dilma, e possivelmente venhamos fazer medidas que aperfeiçoem e melhorem o sistema, mas nada que viesse, na verdade, a uma alteração estrutural, que a nosso modo de ver seria uma regressão à proposta apresentada ao que era a Previdência brasileira até 87. Por isso que trabalhamos sim com mudanças pontuais, mas nada que vá representar, até um equívoco a nosso modo de ver, acreditar que a questão da Previdência resolveria o problema fiscal, até porque não tem efeito imediato. A questão da Previdência é de médio e longo prazo, né? Nós não estamos com um problema de transição demográfica urgente como estão em outros países. A idade média do brasileiro é relativamente baixa. Mas, por exemplo, Previdência do setor público. Qual é a proposta para a Previdência do setor público e idade mínima, esses dois pontos? Preciso dizer que o documento não está pronto ainda, nós estamos num processo de validação, dia 4 de agosto nós teremos o documento completo e poderia falar com maior tranquilidade, até porque teria sido validado. Na sua Previdência nós estamos trabalhando como sendo uma questão vinculada a privilégios. Então isso que nós vamos analisar com mais precisão, porque a nossa trajetória é o enfrentamento da desigualdade, que é uma marca, e nós temos no Estado brasileiro, no aparelho do Estado, situações de grande injustiça. Portanto, esse é o nosso enfoque. Mas, por exemplo, no caso dos privilégios, né, a gente é sabido, tem vários estudos, etc., que mostram quanto custa um aposentado, por exemplo, no setor público e quanto custa no setor privado, né? Fala-se em 14 vezes mais se você pegar o déficit do setor público e comparar com os 24 milhões do regime geral de previdência. E, no entanto, a base do PT tem muita gente no funcionalismo público, na CUT, etc. Isso não já teve mais. Já teve mais, mas isso não é um entrave para esse discurso, olha, até onde vai a Previdência do PT, né, a reforma? Não é porque a reforma que fizemos lá no início do governo do presidente Lula foi justamente do setor público. Não vejo isso como problema, mas obviamente o setor público envolve a justiça, que tem uma modalidade própria, o executivo, os militares, né? Você tem os regimes da previdência dos estados, dos municípios. Então há uma diversidade, não é possível, ao nosso modo de ver, juntar tudo num saco só e operar. Eu acho que qual é a questão das reformas, no meu modo de ver? As reformas que foram feitas, no nosso modo de ver, ademais de inadequadas e de efeito opositório, porque você pegar, por exemplo, a questão da reforma trabalhista, né, a maneira com que ela foi feita, ela, na verdade, está produzindo resultados desfavoráveis à Previdência. Tá certo? Então, como é que você faz uma reforma que é oposição à outra? Bem, no que concerne a questão da Previdência, eu diria assim, ela é um elemento fundamental do ponto de vista que a Constituição estabeleceu. É um regime geral com regimes próprios. Então, você tem que considerar isso do ponto de vista de uma política que leve à convergência do país e não à oposição. As reformas que foram feitas no Brasil, na verdade, gerou um clima de profunda oposição. Isso não ajudou, o país precisa de alguma paz do ponto de vista de combinar uma convergência da expansão e inclusão social e democracia, que tudo isso, de certa forma, está em jogo como nunca antes tivemos no país. Não tem idade mínima, então? A idade mínima pode aparecer, mas não é uma questão central. Por que a ênfase na Previdência? Entende? Por que não é a questão... Porque as pessoas estão morrendo mais tarde, né? Hã? Porque estão morrendo mais tarde, as reformas... Porque ela é o maior gasto. Sim, mas as mudanças que foram feitas, a partir de 2003, por exemplo, não há problema nenhum disso aí. Acho que isso contornou vários aspectos, que são segmentos antes de 2003, tá certo? Tem toda a discussão do direito adquirido, etc. Isso é o funcionalismo público. Sim. Esse é o pedaço do funcionalismo, que é importante, Claro. Os defensores da reforma dizem que você precisa desacelerar, porque como a regra vale para depois, não vale para antes, os de antes ainda estão carregando o sistema. Isso no caso do funcionalismo público. Mas no setor privado, as pessoas estão aposentando cedo
e está ficando uma conta sim maior. O tempo que você contribui está, em alguns casos, até menor do que o tempo que você vai ficar vivo depois que se aposentar. Por isso a questão da idade mínima, né? Pois é, mas o fato concreto é que nós estamos diante de um regime de emprego hoje que dificilmente as pessoas vão ter condições de contribuir por muito tempo. Se você olhar hoje o que está acontecendo com o mercado de trabalho, você tem quase 28 milhões de pessoas procurando trabalho. E as pessoas, segundo os dados do CAGED, vão demonstrando o seguinte: você tem uma corrosão do emprego regular tradicional por esse emprego de 0 hora que está se estabelecendo. Então isso aí é um elemento crucial do ponto de vista da estabilidade do sistema previdenciário. Tá, mas em nome da transparência, haverá uma idade mínima para homens e mulheres na proposta do PT e quanto ela será? Não sei lhe dizer isso. Nós vamos saber quando concluir um trabalho, porque é uma comissão de natureza técnica, ela vai ser validada em algum momento se essa questão é estratégica do ponto de vista de fazer com que o país volte a crescer. Eu tenho dúvidas se a questão da Previdência ela é a questão emergencial. As pessoas estão passando fome aqui no Brasil, estão morrendo, aumentou a pobreza, voltou a mortalidade infantil. Nós temos problemas cruciais que precisam ser definidos agora. Mas, Márcio, está se escamoteando esse problema. Mas o problema da Previdência não está um pouco na raiz disso? Quer dizer, você está dizendo, né? As pessoas estão passando fome, não têm dinheiro para programas sociais, etc. Porque hoje do orçamento do governo, 65% basicamente vai para funcionalismo e previdência. Quer dizer, não sobra dinheiro no orçamento para pagar programas sociais, por exemplo. Não tem que reformar a previdência para sobrar dinheiro para o outro lado? O Brasil estabeleceu a chamada emenda constitucional 95, que é o único caso no mundo, né, que congela gasto de educação, saúde de forma generalizada. E eu pergunto, isso resolveu como o Brasil? Nem o próprio governo que estabeleceu, né, está satisfatório em mantê-lo. Então, a perspectiva de cortar antes de crescer é uma perspectiva equivocada. Nós não sairemos da situação que nos encontramos, pelo contrário, vamos aprofundar a situação que nos encontramos, se não mudar o modelo. E o modelo passa por primeiro você voltar a crescer. Tá, sem crescimento você não resolve nada no Brasil. Tá, mas você falou que dinheiro sairia, uma parte até citou aí, talvez 10% das reservas em dólar, que hoje estão na faixa de 380 bilhões de dólares, isso, mais ou menos. Isso seria uma parte desse, enfim, esse start de dinheiro aí para esses programas. Para destravar o investimento. Para destravar os investimentos. A outra pergunta que eu faço é, teto do endividamento público. A dívida pública brasileira, nos últimos 4 anos, ela saltou cerca de 20 pontos, nós estamos com 77% do PIB. Dívida bruta. Dívida bruta, que é a maior entre os emergentes, e às vezes tem muita gente que diz, os Estados Unidos é maior, o Japão é maior, sim, mas eles têm uma máquina que imprime dólar, né? A gente imprime real. A gente teria vocês no plano de governo aumentariam enfim, conviveriam com uma dívida pública maior? Com esse modelo neoliberal que nós estamos vivendo, tá certo? A dívida vai crescer. Já vem crescendo. Qual é a nossa experiência? Nossa experiência é justamente de trabalhar com uma política gradual que reduz o peso da dívida em relação ao PIB. Né? Vamos lembrar que em 2002, 2003, a dívida líquida, vou pegar o conceito que eu tenho os dados na cabeça, a dívida líquida do setor público era 60% do PIB, né? E a presidenta Dilma, quando deixou o governo em maio de 2016, a dívida líquida era 39,6% do PIB. Hoje ela está 55% do PIB, a dívida líquida. Tá certo? Então, a experiência do Partido dos Trabalhadores é uma experiência de, na verdade, organização das finanças públicas, redução do endividamento. Se você pegar o governo Fernando Henrique, em 95 a dívida estava líquida, o setor público 30% do PIB, ele deixou em 60%. O Temer, que assumiu todo o discurso do mercado, etc., de que a Dilma era incapaz de organizar as finanças, a incompetência e assim por diante, o que nós vimos? O governo do Temer piorou as finanças públicas. Então, vamos olhar pela prática. Por isso que a experiência é importante dos nossos governos. Nós vamos entregar o governo daqui a 4 anos, na hipótese de nós assumirmos, um governo com a dívida muito menor do que quando assumimos. Márcio, muito do que foi feito, muito do gasto do governo foi feito fora do orçamento. Então, talvez não fosse... Você está dizendo que você discorda desse conceito de dívida líquida do setor público, dívida pública do muita PIB? Coisa, inclusive, foi feito BNDES e a Tesouro, que não vai entrar dentro da conta, por exemplo, né? Mas isso não é gasto, isso é crédito. Então, não tem dívida. Então, vai por fora, vai diferente. Não. Muita coisa foi feita com o que o pessoal chamava de contabilidade criativa. Mas, como seria, por exemplo, o papel do BNDES numa nova gestão
do PT? Vocês repetiriam o mesmo sistema de antes ou teriam um modelo novo que vocês gostariam de... Voltaria a ter um juro subsidiado, por exemplo? Então, nós estamos trabalhando no âmbito de uma reforma bancária, tá certo? Porque entendemos que a organização, o sistema de bancos que nós temos hoje está inadequada para as necessidades do país. Tá? Agora, isso não significa, na verdade, restringir a atuação dos bancos privados e tampouco a questão dos bancos públicos. Acho que o BNDES tem um papel importante do ponto de vista da sua atuação. Ele hoje praticamente está praticamente inviabilizado do que se deseja do investimento de médio e longo prazo, né? Mas nós temos lacunas. O investimento para micro e pequenas empresas, por exemplo, isso é algo que nós não temos espaço do ponto de vista de um financiamento mais adequado. A mesma coisa em relação ao que chama-se economia social e do trabalho, também é outro espaço que dificuldades você tem de crédito. Tivemos algumas experiências importantes no Banco do Desenvolvimento do Nordeste, por exemplo, nesse sentido. Então, há vários aspectos que a gente quer, na verdade, considerar numa perspectiva de uma atuação firme dos bancos públicos, em relação à parceria com o setor privado também, entende? Márcio, deixa eu entender eu voltaria um pouco à pergunta inicial que eu fiz, né, da diferença entre o que foi feito durante o governo Lula e o que foi feito durante o governo Dilma. Tudo bem, você disse que houve uma mudança por causa da crise internacional de 2008, teve que ser tomadas medidas anticíclicas, etc. Agora, o próprio Lula e muitos no PT, eles dizem que naquele período, né, em que o governo fez os superávites primários, deixou as contas em ordem, etc., e deixou o mercado trabalhar um pouco mais livre, não tinha intervenção de banco público, etc., no governo Lula, a economia cresceu, deslanchou e ele pôde pegar dinheiro da arrecadação para fazer as políticas sociais. Ele até usa a expressão, né, não havia banqueiro, pobre, garçom, ninguém estava triste no Brasil naquela época. Todos ganharam. Todos ganharam. Não seria o caso de repetir algo daquela maneira e não uma política mais dilmista que acabou, de certa maneira, levando o país para uma recessão com inflação alta, né? É preciso reconhecer que, na verdade, a gente está aqui considerando o governo, a presidência da República, né? Mas nós não estamos considerando, na verdade, outra parte importante na condução da política econômica, política governamental, que é o legislativo. Tá certo? Houve, isso é inegável, um processo de fragmentação dos partidos. O presidente Lula, assim, vamos pegar o presidente Fernando Henrique Cardoso, 6 partidos ele tinha uma maioria no Congresso, o presidente Lula já avançou para 8, 9 e a presidência Dilma chegou a 20 partidos. Então, a fragmentação partidária fez com que, por exemplo, quando ela envia uma medida provisória estabelecendo alguns poucos setores para desoneração, essa linha da desoneração foi engrandecida em várias vezes pelo efeito legislativo. A presidenta Dilma assume o segundo mandato e ela ganha a reeleição por 51,6% dos votos, mas ela não tem 20% da base parlamentar. Então, a base parlamentar é muito importante, porque você teve ali com o Eduardo Cunha uma série de pautas bombas. Enquanto ela estava preocupada com a questão fiscal, o Legislativo foi impondo crescentes despesas. Algo que nós não vimos durante a ascensão do Temer, que passou a ter maioria e aí atuar no sentido inverso. Então, tem a questão do Legislativo que precisa ser considerado, porque o Executivo envia as medidas para o Legislativo e o Legislativo termina ampliando ou modificando originalmente a sua proposição, né? Um dado para considerar, quer dizer, nós tivemos em 2014 um pouquinho mais de 100 milhões de eleitores que participaram do processo eleitoral, né? Mas nós não tivemos um pouco mais de 20 milhões de pessoas que votaram no Legislativo. Então, você tem, na verdade, um descompasso muito grande. Nós mesmos estamos preparando um programa de governo para o presidente Lula, né? Mas o PT, nenhum outro partido que eu saiba, tem um programa para o Legislativo. Sem um Legislativo forte, na verdade, com uma base parlamentar, fica mais difícil. Nós mesmos estamos defendendo a revisão, a mudança das reformas que foram feitas até agora no governo Temer. Não avalizamos como legado do Temer. Agora, a capacidade de você mudar isso, alterar, vai depender do Legislativo. Eu queria saber qual é o diagnóstico do PT em relação aos empresários nesse momento. Por que eles não voltam a investir? Bom, eu diria que não há a segurança em relação ao futuro, né?
porque os empresários, ao tomar uma decisão, e a decisão de investimento é uma decisão muito difícil, o próprio Keynes já chamava atenção para isso, que diz respeito, na verdade, a você comparar o possível taxa de retorno do que deseja investir com a rentabilidade, com a eficiência marginal do capital ou com a taxa de juros. Né? Então, a taxa de juros, apesar de ter caído nominalmente, ainda ela é consideravelmente alta e nós não temos nenhum setor, fora o setor bancário e praticamente o agronegócio, com rentabilidade superior à taxa de juros. Então, tem o elemento dos juros, mas eu diria assim, tem o problema do médio e longo prazo, que não há garantias. Veja, nós tivemos nos anos 90, por exemplo, diante da ausência do crescimento sustentável, nós tivemos voo de galinha. Tá certo? Foi essa a denominação. Com essa política econômica, nem voo de galinha nós temos. Então, é muito difícil animar algum empresário a tomar uma decisão de ampliação da capacidade produtiva quando ele está operando com capacidade ociosa e com uma competição avassaladora que vem externamente. Né? E um governo, ao invés de apoiar o mercado interno, porque vamos olhar também o que está acontecendo no mundo. Né? Com a política do Trump, aparentemente, nós estamos indo para um processo de desglobalização, de fechamento, de defesa dos espaços nacionais. Né? E nós aqui estamos entregando praticamente o que nós temos. A perda da Embraer, por exemplo, tira a capacidade do Brasil de tomar decisões que possam contribuir na retomada do investimento. Marcelo, nosso tempo está chegando ao final. Uma última pergunta, você citou a questão da abertura, né? Vocês fechariam mais o país, não? Do ponto de vista da competição com o mercado externo? Que dizem que o Brasil é muito fechado, né? Se você pegar qualquer comparação com países correlatos ao Brasil, a gente tem uma economia muito fechada do ponto de vista da taxa de importação e exportação. Em termos totais, sim, mas se você pegar setores industriais, por exemplo, o grau de abertura é bem considerável. Ou seja, haveria algum ajuste nisso? Qual é a política? Não trabalhamos com essa perspectiva de fechamento do país, né? Até porque nós precisaríamos, na verdade, de política de que valorizasse o que nós temos interno. Poucos países têm um mercado interno potencial como o nosso, e esse se transformou cada vez mais no principal ativo. Né? Se nós fôssemos um país pequeno, sem mercado interno, bom, o mercado externo é fundamental, mas o mercado externo no Brasil representa o quê? Basicamente 10% do PIB, então 90% é interno. Essa é a questão de valorizar o mercado interno, né? Distribuir renda, ampliar o crédito, imaginamos que é a saída que o Brasil precisa para se tornar um país, na verdade, que possibilite a volta do futuro para as pessoas. Muito bem. Márcio, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui, agradecer a Alexa, agradecer aos que nos assistiram. Obrigado e até uma próxima.